em Números capítulo 13. E existem alguns gigantes que nós enfrentamos, que são gigantes já conhecidos, que são gigantes já pré-anunciados. Por vezes lidamos com situações, seja em qualquer área da vida, na área espiritual, na área ministerial, conjugal, área familiar, muitas vezes na vida financeira, situações que nós estávamos outrora alegres, convictos de que estava tudo dando certo, de que havia chegado a hora. Outras, por vezes, situações em que nos consideramos prontos e preparados para lidar, para administrar, porém, gigantes se levantam, notícias vêm como uma bomba em nossa mente, em nosso coração. E qual é a nossa reação diante disso? Qual é a nossa postura diante de gigantes que nós não conhecíamos? Diante de gigantes que nós nunca ouvimos falar, que nós não aprendemos a lidar, como que nós vamos reagir a esta situação? Então, permita que o Espírito de Deus ministre essa palavra de uma forma poderosa ao seu coração. Talvez você estava muito prestes a relatar aqui um testemunho, talvez você estava convicto de que uma situação iria dar certo, você estava inserido num contexto onde você considerava-se pronto e preparado para lidar com aquela situação, para administrar aquela situação, mas de repente uma notícia trágica, uma notícia bombástica, uma notícia ruim, talvez um gigante tenha se levantado, esteja te afrontando, uma situação adversa, e isso tem tentado te parar, tem tentado lhe parar. Talvez essa palavra ela venha de encontro ao seu coração nessa noite. Talvez o Espírito de Deus te trouxe aqui nessa noite para que você pudesse ouvir e receber essa palavra. Então veja comigo, Números capítulo 13, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo dos seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Aqui nós temos, a partir do verso 4, uma relação de nomes. São os nomes dos espias, a primeira lista dos espias. Depois, se você estiver pensando aí em ter um filho e tiver com dúvida em qual nome colocar, você dá uma olhada nessa lista, são nomes sugestivos, para que você coloque ali no seu filho, os nomes complicados, os nomes difíceis. Mas dentre estas listas temos dois que nós sabemos de cor, que nós conhecemos: Josué e Então veja comigo a partir do verso 17 agora. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa, vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou se é fraco, se são poucos ou se são muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem. Vamos repetir? Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram dia das primícias. Assim,
foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate, e subiram pelo Neguebe e foram até Hebrom. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram então um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra, veja a partir do 28, mas o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar, na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Repita comigo: somos perfeitamente capazes de fazer isso. Somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não podemos, porque aquele povo é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nelas são homens gigantes, homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Eu preciso continuar essa leitura. Veja comigo agora a partir do capítulo 14. Vamos ler mais alguns versos. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. A toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Repita comigo: a terra que o Senhor prometeu é terra muito boa. Vamos trazer para as nossas vidas: aquilo que o Senhor me prometeu é muito bom, é muitíssimo bom.
Eu preciso ter coragem para avançar e tomar posse. Receba essa palavra em nome de Jesus. E mais, verso 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará a terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não os temais. O Senhor está conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Permaneça com a sua Bíblia aberta. O texto é conhecido, certamente você já leu, já meditou nesse texto, certamente você já foi ministrado por uma palavra acerca dessa passagem. Porém, nesta noite, eu creio que Deus tem algo diferente a falar em nossos corações. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus, ela está sempre em busca de uma boa terra. A palavra de Deus, ela está sempre em busca de um coração aberto, de um coração pronto e preparado para receber esta semente, a semente que é a palavra de Deus, para que esta semente possa encontrar este coração, esta terra boa, e possa germinar, e possa crescer, e possa florescer, e possa gerar frutos para a glória do nome do Senhor. Então que esta palavra possa encontrar o seu coração, que esta palavra possa encontrar uma terra boa, uma terra fértil. Nós estamos diante de um povo que há 500 anos atrás havia recebido uma promessa. Uma promessa havia sido anunciada ao seu patriarca Abraão. E esta promessa, ela foi passando como uma herança. Abraão, Isaac, Jacó, José. Agora nós estamos sobre a liderança de Moisés. O povo já havia sido liberto da escravidão do Egito, atravessado o Mar Vermelho, e a proposta do Senhor, a intenção do Senhor, o propósito do Senhor era simplesmente livrar o povo das práticas do Egito, tirar o Egito de dentro do povo para conceder a terra. Deus não tinha por objetivo deixar o povo escravizado no deserto, o povo esquecido no deserto por 40 anos. O povo já havia ficado escravizado no Egito, o povo já havia lutado no Egito, agora o povo estava no deserto, e eles estão espiando a terra. Moisés vai enviar uma caravana, Moisés vai enviar uma comitiva, a fim de que aqueles homens pudessem espiar não apenas uma terra, mas uma promessa, porque Deus havia feito uma promessa de que transformaria Israel em uma grande nação. Para uma grande nação nós precisamos de 3 coisas. Nós precisamos de um povo. Uma nação sem povo não é nação. Israel tinha um povo, cerca de 5 milhões de pessoas estavam ali no deserto. Além de povo, para que uma nação se torne nação, ela precisa de lei. Uma nação sem lei não pode ser reconhecida como uma nação. Israel tinha lei. Deus já havia ofertado as leis para Israel. Deus já havia escrito em tábuas de pedra as leis de Israel, mas faltava algo para que essa promessa pudesse completar. O que faltava? Uma nação, para ser nação, precisa ser composta de povo, de lei e de terra. Ou seja, eles eram um povo, um grande povo, eles tinham uma lei estabelecida, uma lei fundamentada, e lhes faltava a terra. Para que a promessa pudesse ser completada, faltava uma terra, mas não era uma terra qualquer, era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra boa, era uma terra apropriada, era uma terra produtiva, era uma bênção. Era aquilo que Deus havia prometido desde Abraão.
uma promessa que foi passando de geração em geração, e agora eles estão avistando a promessa, agora eles foram espiar a promessa, agora eles foram avistar a bênção. Então veja, no capítulo 13, nos versos 1 a 3, o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens, e não eram qualquer homens, eles pegaram o chefe de cada tribo, eles pegaram o principal de cada tribo, eles pegaram os mais corajosos, os mais destemidos, os mais fortes. Ainda que Israel não tivesse um exército preparado, eles ficaram escravizados no Egito, e agora eles não haviam se preparado para uma batalha, eles não tinham um exército formado, mas Deus seleciona que os melhores, que os chefes de cada tribo, que os mais corajosos, os mais destemidos, eles fossem para espiar a terra. E assim fora feito. Então envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. O que o Senhor disse a Moisés? Envia estes homens para espiar uma terra que talvez eu conceda, uma terra que eu vou dar a Israel. A promessa já havia sido feita, Deus já havia dado as suas garantias. E queridos, como nós precisamos nos atentar acerca disso, porque quantas vezes nós estamos diante dessa situação, de uma promessa que já fora anunciada, algo que Deus já disse: eu vou abençoar a sua casa, eu vou abençoar a sua família, eu hei de abençoar esta nação, eu hei de abençoar o seu ministério. Quantas vezes nós tomamos posse ou ouvimos estas palavras proféticas sobre as nossas vidas, estas palavras de bênção sobre as nossas vidas, e qual é a nossa reação? Como nós reagimos diante destas palavras? Como nós reagimos daquilo que o Senhor já nos disse, daquilo que o Senhor já nos entregou como palavra profética, como palavra de vitória, como palavra que já foi entregue às nossas vidas? E algumas pessoas até que começam muito bem, né? Algumas pessoas até que acreditam nisso, algumas pessoas até que tomam posse disso, seja na sua vida espiritual. Pessoas fazem uma aliança com o Senhor. Isso é muito comum no início dos anos, né? Toda vez que começa um novo ano, um novo ciclo, uma nova oportunidade, a pessoa completa mais um ano de vida e ela faz novas promessas, e ela diz: esse ano vai ser diferente para mim, eu vou investir no meu ministério, na minha vida espiritual, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me consagrar, eu vou voltar para a montanha, eu vou voltar para aquele quarto de guerra. Quantas pessoas fazem, depois de uma crise, depois de um momento difícil, ali, seja na sua vida conjugal, fazem uma nova aliança com o seu cônjuge, e de agora para frente nós vamos melhorar a nossa comunicação, nós vamos melhorar o nosso diálogo, vai ser diferente, nós vamos reservar um tempo para o casal, nós vamos ter mais tempo para as crianças. Queridos, quantas vezes nós estabelecemos estes planos, estes propósitos, estes projetos, porém nós temos a dificuldade de acreditar neles, a dificuldade de dar continuidade neles, porque Deus está dizendo para o povo: levante espias para a terra que eu vou dar, levante espias para a promessa que eu vou cumprir na vida de vocês, levante homens a fim de que avistem a terra e tragam as boas notícias de como a terra é. Deus estava criando expectativas no povo, Deus estava criando expectativas para que o povo pudesse desejar ainda mais a promessa, para que o povo pudesse devotar ainda mais a presença de Deus, para que o povo pudesse buscar ainda mais a face do Senhor. Mas, queridos, nós estamos diante de uma situação que nos coloca muito parecidos com esta geração, a geração dos tempos aqui de Moisés, uma geração com dificuldade de dar continuidade, uma geração que no primeiro momento ela crê,
ela acredita, ela confia, ela diz: não, agora vai, agora eu vou, e vai fazer, e vou acontecer, esse ano vai ser diferente. E nós já estamos entrando agora, amanhã é o último dia do mês, eu acredito, né? E depois já vamos iniciar o mês de abril. Parece que foi ontem que nós estávamos aqui na igreja no culto da virada. E todos aqueles projetos que você fez, todos aqueles planejamentos que você fez, que você colocou diante de Deus em janeiro, seja na sua vida espiritual, seja nos seus empreendimentos, seja na sua vida conjugal, o que saiu do papel, o que você conseguiu dar continuidade. Porque nós temos convivido com essa geração, uma geração que tem parado no meio do caminho, uma geração que não está sabendo lidar com gigantes que aparecem, com gigantes no meio do percurso, gigantes dos quais nós não conhecíamos, nós não sabíamos. Agora, eu não sei você, mas pensa comigo. Imagina se Deus, Ele fala para o povo bem assim: olha, diga ao povo que eu vou libertá-los do cativeiro do Egito, mas vocês vão ter, imagina se Deus fizesse dessa forma, mas vocês vão ter que enfrentar o Mar Vermelho, o deserto, vocês vão por vezes ficar com fome, com sede, vocês vão ter que enfrentar gigantes, exércitos, muralhas. Será que o povo ia querer sair do Egito? Imagina na nossa vida, começa o ano de 2020, vamos voltar para 2020, todo mundo criando expectativas. Não, mas esse ano nós vamos crescer financeiramente, esse ano a gente vai conseguir juntar um dinheirinho, a gente vai quitar aquele carro, ou a gente vai dar entrada naquela casa própria, esse ano nós vamos fazer, nós vamos acontecer. Passa 2 meses, vem a pandemia, 700 mil mortes, só no Brasil. Imagina se Deus já anunciasse dessa forma. Queridos, a grande questão é que nós sabemos, porque se olharmos para a palavra de Deus nos informa que Deus nunca prometeu um caminho fácil, mas Ele sempre garantiu que estaria conosco durante todo o percurso. Deus nunca prometeu um caminho fácil, Ele sempre nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos o quê? Ter bom ânimo, porque Ele estaria conosco. Então nós precisamos reagir a estes gigantes que estão se levantando, gigantes que nós não conhecíamos, gigantes que nós não esperávamos que iríamos lidar, que iríamos enfrentar, mas eles surgiram, eles apareceram. E agora, qual vai ser a nossa reação? Vamos nos acovardar? Vamos desistir? Vamos parar? Vamos retroceder? Ou vamos seguir os conselhos da palavra do Senhor? Coragem, povo de Deus, coragem, povo de Deus, coragem, a terra é logo ali, a bênção é logo ali, a promessa é logo ali. Coragem, foi eu que prometi, sou eu que vou cumprir na sua vida. Muito bem. Depois de 40 dias o povo retorna, e veja comigo, versos 25, capítulo 13, eles vão dar um relato para Moisés, Arão e a congregação de Israel. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés, Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinha visto, eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra.
relataram a Moisés e disseram: fomos à terra, a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são frutos dela. Ou seja, tudo aquilo que Deus disse é verdade. Tudo aquilo que Deus prometeu é lá, está lá, de fato. Olha, Deus prometeu a Abraão há 500 anos atrás e Deus cumpriu. A terra é boa, a terra existe, a terra mana leite e mel. Olha os frutos da terra. 2 homens tinham que carregar um cacho de uva, romãs, frutas, alimentos. A terra era maravilhosa. Quando a Bíblia se refere a uma terra que mana leite e mel, é uma terra extremamente produtiva, é uma terra totalmente apropriada, não apenas para habitar, mas para prosperar. Porém, o povo, veja verso 28, que habita nessa terra é poderoso. O povo que habita é poderoso. Porém, tem um problema que eu tenho que enfrentar. Olha, Deus me fez promessas, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu tenho um problema muito sério na minha vida. E as pessoas, elas começam agora, depois de passarem um relato de como era a terra, eles começam a passar um relato pessoal. Um relato daquilo que muitos estavam vivendo como incredulidade. A terra, ela é boa, mas tem gente poderosa demais lá. As cidades são muito grandes e fortificadas. A cidade tem muralhas. Nós não temos exército, nós não temos armas, nós não temos armaduras, nós não temos carroças, cavalos. Como é que nós vamos entrar lá? Também vimos ali os filhos de Anak, ou seja, os gigantes. Tem gigantes. Historiadores afirmam que homens com 3 metros de altura, homens enormes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. E a Bíblia diz, mais à frente, que quando estes homens terminaram de dar esse relato, você conhece a história. A congregação de Israel não apenas chorou, não apenas se lamentou, mas eles tomaram a decisão de murmurar contra o Senhor, dizendo: que Deus é esse? Um Deus que me prometeu, um Deus que deu um doce na mão de uma criança e agora vai tomar. Porque muitas pessoas pensam assim, muitas pessoas têm falado assim com Deus: Deus, o Senhor me prometeu, eu criei tantas expectativas, mas agora olha que situação difícil, olha que notícia trágica, olha a situação que eu estou inserido. Gigantes dos quais nós não sabíamos, gigantes dos quais nós não conhecíamos. Como que nós vamos enfrentar essa situação? Essa semana eu estava conversando com um amigo, e sempre rindo, brincando, conversando, trocando experiências. Mas nessa semana ele estava com um papel na mão, e o papel que ele estava dizia que ele foi diagnosticado com um tumor na tireoide. Quantos dias, meses, anos conversamos, rimos, brincamos, mas agora surgiu uma notícia ruim. Um gigante do qual ele não sabia apareceu. Talvez pessoas estão aqui e jamais imaginavam
jamais imaginariam, jamais passou pela cabeça, que teriam que lidar com a situação que estão enfrentando hoje. Meu Deus, tem gente fechando os olhos e orando, dizendo: Senhor, eu já imaginava que não seria fácil, mas não sabia que seria tão difícil. Quantas vezes eu já fiz essa oração, várias vezes, dizendo: Senhor, eu não imaginava que seria tão difícil de resistir, tão difícil de suportar. Parece que nem as lágrimas são suficientes mais. Talvez nós estamos falando para pessoas assim, que estão enfrentando uma enfermidade, que estão enfrentando uma crise, que estão enfrentando uma situação difícil, uma notícia ruim, foram submetidos a uma situação que outrora parecia estar sob controle. Ora, nós vamos sair do Egito, nós vamos caminhar, e nós vamos chegar à terra prometida, glória a Deus. Mas de repente surge uma cidade fortificada, cheia de muralhas, cheia de gigantes. E agora? Eu e você somos esses 12 espias. Nós recebemos uma palavra e uma direção da parte de Deus. E nós agora temos que trazer um relatório. Nós agora estamos inseridos no mesmo contexto. E qual tem sido a nossa reação diante das adversidades? O Senhor tem dito todos os dias, para mim e para você: nós vamos sair, nós vamos trabalhar, nós vamos retornar para casa. E qual tem sido o nosso relatório diário para o Senhor? Todos os dias o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Eu fiz uma promessa: eu vou te abençoar, eu vou te conceder esta grande vitória. Olha, eu vou lhe conceder essa promessa que eu fiz ao seu pai, ao seu avô. Essa promessa vai se cumprir na sua vida. Agora nós temos uma palavra: coragem, toma posse, a terra é sua, a promessa é sua. Mas qual tem sido o nosso relatório, o nosso posicionamento? Porque muitos estão desistindo lá no local do trabalho, quando ao invés de crer e confiar em Deus, escolhem como os espias: é muito difícil, as cidades são fortificadas, isso não é para mim. Então escolhe um caminho, o caminho do contrato fraudulento, o caminho dos atalhos, da sonegação de impostos, o caminho da mentira, da corrupção. Quantos na sua vida conjugal está muito difícil, então começam a olhar para outros horizontes, quando Davi, que deveria estar na guerra, mas estava no palácio, deveria estar se preparando, se consagrando, buscando a Deus, mas resolveu andar pelas varandas do palácio, deveria estar se concentrando, deveria estar preocupado que a nação estava em guerra, mas Davi resolve então olhar para o mundo. Quando ele avista Batseba se banhando, e ele não apenas comete um adultério, mas ele manda matar o marido daquela mulher. Quantas vezes nós estamos assim? E quantas outras áreas, talvez nesta noite o Espírito Santo tenha ministrado ao seu coração, que você está lidando, que você está enfrentando. Qual tem sido o seu relatório diário para o Senhor? O Senhor que tem te dado saúde, o Senhor que está provendo o recurso, o alimento sobre a mesa, o Senhor que tem promessa sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa. Qual é a resposta: Senhor, o Senhor é muito bom, a promessa é muito boa, mas não é para mim. Eu vou preferir ficar aqui no deserto, esquecido, abandonado, e eu me dou por satisfeito. Queridos, se existe algo
né, pastor Emil, pastor Alex? Algo que dói no coração de um pastor. Eu jamais imaginei que eu fosse sentir isso. Mas é quando a gente vê cadeiras vazias. Porque, amados, desculpa, mas eu não sei você, eu sou assim. Quando eu olho, eu não vejo uma cadeira vazia. Eu me lembro de quem deveria estar sentado nela. E eu falo, ali é o lugar do fulano, do Beltrano, do ciclano. Ali é aquele jovem, e o outro, e o outro. E eu olho para a galeria. E onde eles estão? Sabemos que muitos estão trabalhando, escalas de serviço, é normal. Muitos chegaram tarde do serviço, não conseguiram chegar a tempo, assim como tem muitos que vieram direto do serviço para cá. Sabemos que tantos outros estão acompanhando de casa, porque não chegaram a tempo, tiveram os imprevistos. Agora, quantos não estão dando estes relatórios aqui? Não, eu tinha tudo para fazer, tudo para estar lá, tudo para dar certo, mas eu fui impedido. O cansaço, a incredulidade, a indiferença, ela me venceu. O povo chorou a noite toda, o povo se lamentou, o povo tomou a decisão de entrar pelo caminho da murmuração, e por conta disso, por conta desta decisão, a terra, a promessa que já estava às vistas, Deus prolongou por 40 anos. Daqueles 12, apenas Josué e Caleb adentraram a terra. E é exatamente sobre eles que nós precisamos olhar para alguns aspectos que nos fazem vencer estes gigantes. Porque o relato, se você ver comigo, capítulo 13, verso 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Ora, eles não tinham armas, eles não tinham exército formado. De onde este homem estava tirando essa capacidade toda? De onde este homem estava tirando essa coragem toda? De onde esse homem toma essa decisão? Vamos tomar posse, porque a terra é nossa, nós somos perfeitamente capazes de tomar essa terra. De onde este homem estava querendo enfrentar esses gigantes, essa terra fortificada? De onde? De onde? Da sua fé. Repita comigo, fé. Muitas vezes nós estamos dando relatórios péssimos a Deus. Muitas vezes nós estamos abrindo mão de promessas, abrindo mão de propósitos, abrindo mão de palavras proféticas que já foram direcionadas às nossas vidas. Muitas vezes nós estamos tomando esta decisão, muitos entrando pelo caminho da murmuração, do lamento, do choro, porque nos falta a fé. Este homem não estava confiando nele, este homem não estava confiando em armas, este homem não confiava em exércitos, este homem confiava em quem? Então, queridos, se nós queremos vencer gigantes que se levantaram e nós não conhecíamos, nós não sabíamos, gigantes que surgiram no meio da nossa caminhada,
gigantes que vieram como uma notícia ruim de uma enfermidade, gigantes que surgiram como uma crise no casamento, gigantes que surgiram no meio de um filho que entrou por um caminho que não deveria entrar. Como que nós vamos reagir? Você pode reagir murmurando, cuidado. Você pode reagir se lamentando, cuidado. Ou você pode reagir confiando naquele que te prometeu. Meu Deus, eu estou vivendo uma crise financeira. Vai murmurar? Cuidado. Meu Deus, eu estou vivendo uma crise no meu casamento. Cuidado. Confia. Confia naquele que te prometeu. Confia naquele que garante. Confia naquele que há de cumprir esta promessa sobre a sua vida. Confia, confia. Não entra por outro caminho a não ser o da confiança. Não entra por outro caminho que não seja de olhar com os olhos da fé, de olhar para aquele que pode te sustentar, de orar para aquele que pode fortalecer, de olhar para aquele que pode mudar esta situação que você está inserido. Eu consigo imaginar Josué e Caleb, irmã Gerda, chegando naquela cidade e olhando e avistando e falando: 3 metros de altura, vai cair. Olhando a muralha e falando: nossa, que grande, né? Fortificada. Passa um carro ali, soldados, sentinelas. Não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair, porque existe uma promessa, e esta promessa há de se cumprir. Eu não olho com os meus olhos, os olhos humanos, olhos incrédulos, eu olho pela fé, eu olho pela fé. É o meu Deus, é o meu Pai, é o meu Senhor que me prometeu. Como que você reage diante dessa situação? A enfermidade bateu na sua porta, a crise chegou, a dificuldade veio. Como que você reage? Vai reagir como aqueles 10? Não, essa enfermidade aí, agora eu vou morrer. Tem gente que é assim, começa a sentir uma dor de cabeça, já não sai mais de casa, já liga para os parentes e fala bem assim: ó, não sei não, hein, mas vai preparando a roupinha preta, porque eu acho que agora eu vou bater as botas. Você conhece gente assim? Mas uma dificuldadezinha na vida, aí fala: agora é o fim. Já prepara o plano funeral, eu não vou aguentar, essa veio. Porque muitas vezes falta a fé. Mas vamos, porque o tempo já não nos permite mais. Segundo, além de olharmos com os olhos da fé, além de alimentarmos a nossa fé, além de confiarmos naquele que nos prometeu, nós precisamos de mais. Veja comigo capítulo 14, versos 4 a 6. E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas. Sabe o que esses homens estavam fazendo? Estes homens estavam se submetendo à liderança de Moisés. Estes homens estavam obedecendo à liderança de Moisés. Quantas vezes, ao sermos confrontados por um gigante, entramos no caminho da insubmissão? Quantas vezes, ao sermos confrontados por um gigante, entramos no caminho da desobediência? Quantas vezes, ao sermos confrontados por um relatório não muito agradável, entramos pelo caminho da infidelidade? Apertou um pouquinho, surgiu um imprevisto, retém o dízimo.
vai ficar no deserto, viu, irmão? Apertou um pouquinho, fecha o coração, retém, deixa de ser generoso. A situação mudou um pouquinho, já vai logo, eu não falei homem, eu não falei mulher, a culpa é sua. Aí começa a querer achar culpados. Foi isso que o povo fez. Diante de um relatório ruim, diante de um relatório pessoal, de 10 homens incrédulos, de 10 homens que não confiaram na promessa que Deus havia feito, de 10 homens que estavam sem fé no seu coração, aquele povo, aquela congregação, tomou a decisão de ir contra Moisés. Era melhor ter morrido no deserto, era melhor ter morrido lá no Egito, do que está agora sendo submetido a essa situação. Queridos, muitas vezes, para resistirmos a estes gigantes que você não imaginava que iriam surgir na sua vida, que iriam aparecer na sua caminhada, no meio da sua jornada, nesse momento de transição, talvez nós precisamos, amados, de submissão, de fidelidade e de obediência. Repita comigo: submissão, fidelidade e obediência. Quantas vezes um filho, e aqui eu digo para os jovens, um filho está passando por uma situação difícil, e ele vai se aconselhar com o pai, e o pai lhe dá um conselho. Aí sabe o que eu vejo muitos fazendo hoje? É careta. Isso aí é coisa do passado. Pai, isso deu certo há 30 anos atrás, hoje não vai dar certo mais não. Aí o pai que ama ainda insiste, o pai que ama ainda reforça. Mas muitas vezes o filho prefere quebrar a cara. Como dizem lá fora, dar com burro, nada. Porque falta submissão, se submeter a uma autoridade, honrar uma autoridade, honrar um pai, honrar uma mãe, se submeter a uma autoridade, a uma liderança espiritual, aquele que zela por você, aquele que ama, aquele que ora por você. A submissão, a fidelidade e a obediência revelam a honra. Josué e Caleb honraram a Moisés, foram os únicos daquela geração que entraram na terra prometida. Quantas bênçãos sendo impedidas na vida de pessoas, porque entraram pelo caminho da desonra. Quantas bênçãos sendo impedidas na vida de famílias, porque entraram pelo caminho da insubmissão, da desobediência, da infidelidade. Quantas vidas travadas, paralisadas, pessoas que passam ano, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e as pessoas estão na mesma. Parece cachorro correndo atrás do rabo, não vai para lugar nenhum. Porque estão sempre na mesma postura. Espírito de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Isso não tem nada a ver com a minha vida. Bom, tá bom. Terceiro, ainda no verso 6, aqui tem mais uma atitude que devemos tomar. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas. Estes rasgar as suas roupas, também ele traz à alusão um arrependimento. Ou seja, o povo murmurou, mas eu não vou permanecer nesse pecado, eu vou buscar o arrependimento. Queridos, se existe algo que falta dentro das igrejas hoje, se chama arrependimento. Tem sobrado louvores, músicas, tem sobrado estruturas, luzes, ar-condicionado, programações, campanhas, mas falta arrependimento. O que nós mais vemos, abre a sua rede social e faça essa experiência.
As pessoas postam as frases mais lindas possíveis, mais lindas, as receitas mais acertadas, maravilhosas, que nós devemos orar, que nós devemos buscar a Deus, que nós devemos nos consagrar, que nós devemos nos arrepender, que nós devemos fazer e acontecer. Agora a pergunta que não quer calar: quem está colocando em prática? Porque, como diz lá fora, falar, até papagaio fala. A receita todos nós temos. Compartilhar frases de Spurgeon, frases do pastor Hernandes, frases de grandes avivalistas, compartilhar vídeos, mensagens, são fortes, impactantes, mas será que tem gerado um resultado na sua vida? Será que tem gerado um resultado no seu coração? Queridos, Deus livrou da escravidão do Egito, atravessaram o mar vermelho a pés enxutos, reclamaram de fome, Deus deu comida, reclamou de sede, Deus deu água. O povo viu a cidade era boa, a cidade existia, a cidade estava preparada, manava leite e mel. Agora, nem mesmo isto, nem mesmo caminhar ao lado de Moisés, nem mesmo caminhar ao lado de Arão, fez com que aqueles homens entrassem pelo caminho do arrependimento. Queridos, a história, ela não será dividida entre os ricos e os pobres, entre os pretos e os brancos. A história não será dividida entre os que tiveram e os que não tiveram oportunidades. A história será dividida entre os que se arrependeram e os que se mantiveram impenitentes. Nós não lemos, isso foi proposital, sem olhar. Você sabe o nome? Porque foram 12 espias. Alguém aqui sabe o nome de um dos 12 que não seja Josué e Caleb? Você gravou, né? Alguém lembra o nome desse? Podemos falar agora porque o texto está fresquinho, mas daqui a meia hora a gente não lembra mais. Mas nós vamos lembrar de quem? De Josué e de Caleb. Quem é você nessa história? Alguém que tendo a oportunidade de rasgar o seu coração, de buscar a face de Deus, de se arrepender, de construir um legado na sua família, de ensinar os seus filhos, de ganhar vidas para Jesus, de viver um avivamento. Você vai escolher abrir mão e ficar esquecido na história, ou ficar marcado como aquele que não teve fé, como aquele que não acreditou, como aquele que não confiou, como aquele que não obedeceu, como aquele que não se submeteu, como aquele que se manteve infiel, como aquele que não se arrependeu. E para finalizar, porque o tempo já foi, veja no verso 10. Capítulo 14, verso 10. Lemos o verso 13, lemos aqui o verso 6 do 14, vamos ler agora o verso 10. O povo queria matar, eles queriam apedrejar Josué e Caleb. Apesar disso, toda a congregação diz que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel.
quem tem sido você hoje? Você é aquele que pega uma pedra para apedrejar alguém que tem fé? Ou você é alguém que é protegido por Deus, que tem experimentado a glória que desce do céu? Quem é você? Quem é você nessa palavra? Que diante de gigantes tão afrontosos, de situação tão adversas, ao invés de você chorar, lamentar, murmurar, entrar pelo caminho da desobediência, você tem visto a glória de Deus ser manifestada. Quem é você hoje? Quem é você nessa palavra? Quem é você diante desse gigante? Quem é você diante dessa situação adversa? Porque parece que é assim, enquanto tem uns que estão empurrando para a gente dar um passo para frente, tem 3 que estão querendo dar 10 passos para trás, puxando. Não, olha, eu conheço, não faz isso não, isso aí é perder tempo. Já viu gente assim? Não vai não, isso aí eu tenho 50 anos, não vai dar errado. Não entra no ministério não, é negócio de célula, não, negócio de encontro, eu já fui para 5. Não, negócio de ficar evangelizando. Falar igual o nosso pastor aqui outro dia falou, conversando com um pastor amigo, falando da volta de Jesus, o pastor virou para ele e falou bem assim: você está nessa ainda, meu? Falando da volta de Jesus, você está nessa ainda, meu? Você quer ouvir essas e mais outras do nosso pastor? Vem aqui no domingo de manhã, querido. Vem para a EBD, amados. Você está nessa ainda? E nós estamos de qual lado nessa palavra, queridos? De qual lado que nós estamos nessa noite? Porque, eu não sei você, mas se você esperava que esse ano fosse mais fácil do que o ano passado, já percebemos que não vai ser. Porque se falava-se em crise no ano passado, estamos falando o dobro de crise agora. Se falava-se em situações adversas, estão se falando o dobro agora. E como que nós vamos reagir? Vamos nos encorajar? Vamos perseverar ou não? Ou vamos pegar pedra e querer tacar em quem está motivado ainda? Ou vamos querer apedrejar aqueles que ainda estão acreditando em Deus? Aqueles que ainda estão com fé, porque parece que é isso que está acontecendo. É porque começa a pregar sobre arrependimento, parece que você é apedrejado. Começa a falar a verdade, parece que vem o que fazem hoje aí, a cultura do cancelamento. Ei, esse negócio de pregar arrependimento, de pregar salvação, você está em outra, meu. O negócio hoje é cura, milagre e prosperidade, falar de dinheiro, negócio de Jesus voltar, tá bom demais aqui. De qual lado nós estamos, queridos? Estamos do lado do povo que vai morrer no deserto? Ou do lado daqueles que vão entrar na sua Canaã celestial? Aleluia. Eu tive fé, eu guardei a fé, eu honrei meus pais, eu honrei a minha liderança, eu honrei as autoridades estabelecidas. Sim, eu busquei o caminho do arrependimento, o caminho de um coração quebrantado. Sim, eu vi a glória de Deus, eu entrei pelo caminho da adoração. Coloque-se de pé em nome de Jesus.
Vença esse gigante pela fé. Deixa eu lhe fazer um convite. Vamos encerrar aqui na frente todos juntos. Dê um passo em nome de Jesus, um passo de fé. Faça como aqueles espias. Venha espiar a promessa que Deus fez para você. Venha espiar a terra que Deus te prometeu. Agora, como você vai voltar? Qual vai ser o relatório que você vai prestar? De que essa promessa é para você, mas tem gigantes que vão lhe impedir. As adversidades, as situações difíceis, o cansaço, o desânimo, vão fazer você parar, desistir, não evangelizar, não cumprir o seu ministério, não assumir uma posição diante do Senhor, se manter indiferente, se manter incrédulo. Ou será que nessa noite uma nova geração de Josués vão ser levantados aqui? Uma nova geração de Caleb serão levantados aqui. Homens e mulheres valentes, homens e mulheres de fé, homens e mulheres corajosos, homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres que não vão abrir mão das promessas do Senhor. Ei, Deus tem promessa para você, querido. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para o seu ministério. Deus tem promessa para a sua casa. Deus tem promessa para a sua casa. Ei, Deus tem promessa para essa igreja. Deus tem promessa para Vila Velha. Deus tem promessa para o estado do Espírito Santo. Deus tem promessa para o Brasil. Oh, aleluia. Oh. Deus está nesse lugar. Sim. Vamos cantar mais uma vez o refrão. Há um doce Espírito ministrando corações aqui nesse lugar. Há um Deus poderoso trabalhando em vidas aqui nessa noite. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és eu. Descansarei, pois sempre és Deus. Descansarei, pois sempre és Deus. Descansarei, pois sempre és Deus. Com seus olhos fechados, a sua mão sobre o coração. A Bíblia diz que ainda avançados de idade, não faltava vigor. Ainda avançados de idade, não faltava força e coragem. Estes homens se sentiam jovens. O Senhor está renovando as suas forças hoje. O Senhor está renovando o seu vigor hoje. O Senhor está tirando este cansaço físico hoje.
O Senhor está te livrando desse cansaço espiritual hoje. Pessoas que estavam acordando cansadas, pessoas que estavam sem ânimo, o Senhor está renovando as suas forças hoje. Uma das frases mais lindas que nós encontramos nas Sagradas Escrituras é quando Josué, nos últimos momentos da sua vida, depois de ter cumprido o seu ministério, ele olha para o Senhor com alegria, e ele diz: diante de tantas dificuldades, diante de tantos gigantes, eu posso afirmar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você consegue imaginar isso? Um homem que viu cidades fortificadas, um homem que viu um povo estranho, um homem que viu gigantes, um homem que teve que lidar com um relatório péssimo dos seus amigos, um homem que viu pessoas ficando no deserto, morrendo no deserto, um homem que enfrentou tantos desafios na sua vida. Esse homem não abriu mão da fé, esse homem não deixou de acreditar em Deus. No final da sua jornada, no final da sua carreira, ele diz: eu me alegro, porque eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós daremos continuidade ao legado do Senhor. Eu e a minha casa continuaremos acreditando nas promessas que Deus fez, nas promessas que Deus tem sobre a minha vida, nas promessas que Deus tem sobre o meu ministério, nas promessas que Deus tem sobre a minha família, nas promessas que Deus tem sobre essa igreja, nas promessas que Deus tem sobre esta nação. Oh, aleluia. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Senhor, Deus de aliança, sim, Espírito de Deus, restaure vidas aqui nessa noite. Toca, Senhor, em estruturas aqui nesta noite. Liberta, salva, cura, batiza, transforma, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Senhor, ainda que gigantes, dos quais nós não conhecíamos, dos quais nós não sabíamos, ainda que estes gigantes venham se levantar, Senhor, nós manteremos a fé. Senhor, nós vamos continuar fiéis ao Senhor, submissos ao Senhor. Nós não vamos nos acovardar. Sim, e estes gigantes cairão, porque o Senhor está à frente desta batalha. O Senhor é conosco, e nós não temeremos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te proteja, que tenhamos uma noite abençoada e um final de semana na presença do Senhor. E nesta hora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e reconciliadora do Senhor Jesus, e as doces e preciosas consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam sobre a sua vida, família, sonhos e empreendimentos, de agora para sempre, em nome de Jesus. E a igreja que crê diz: vamos em paz, que Deus te abençoe. Cumprimente uns aos outros com a paz do Senhor Jesus.
Eu sei quem